galerinha, professora Isabela Oliveira na área e seja bem-vindo ao primeiro simulado do ano. Se estiverem preparados, apertem os cintos que o nosso simulado já vai começar. Lembrando que esse vídeo é para você que já fez o seu simulado. Quem não realizou o simulado, dá um pause nesse vídeo, realize o simulado, tenta fazer sozinho e depois retorne para o vídeo para resolução. Lembrando que é legal vocês assistirem o vídeo mesmo depois que realizarem o simulado, afinal vocês enriquecerão a sua gama de estratégias de resolução de prova, beleza? Então, essa prova deve ser feita como se fosse no dia mesmo da avaliação do concurso dos colégios militares, beleza? Ela tem um perfil bem semelhante, lembrando que nesse primeiro simulado a gente não vai ter a redação, ok? Então vamos para algumas instruções. Essa capa de orientações do candidato ao candidato é bem parecida com a capa que vocês receberão no dia da sua avaliação, no dia da sua prova, ok? Então vamos para as orientações, ó, vamos lá. Bom, essa prova, ela vai ter duração de 210 minutos, beleza? Incluindo já a marcação no cartão resposta. Professor, é obrigatório marcar no cartão resposta? É muito bacana vocês marcarem sim no cartão resposta. Isso vai treinar para que no dia da prova vocês olhem o cartão e tenham familiaridade, beleza? Lembrando que no cartão resposta, ó, tem uma bolinha assim, a gente não vai fazer um X, a gente não vai fazer um rabisco, a gente vai pintar essa bolinha por completo, ok? Tem que fazer a pintura completa. Então, esses dois primeiros exemplos aqui estão errados, este exemplo aqui está correto, beleza? Bom, o caderno de prova é composto por uma capa, beleza? E 14 páginas numeradas contendo 40 questões múltipla escolha. Então teremos 20 questões de matemática e 20 questões de português. Professor, eu começo por português ou matemática? Galerinha, este é o momento para a gente treinar. Comece uma vez por português, depois você começa por matemática e veja qual que foi a sua classificação no final da avaliação, ok? Treine diferentes estratégias para que chegue na hora da prova vocês tenham a melhor estratégia de resolução, ok? Questão número 3, identifique a capa do seu caderno de prova com a sua turma e período e nome completo, de maneira legível nos locais a isso destinados. Então, a gente vai escrever o nosso nome aí, tá? Turma e período. Confira o caderno de prova. Caso constate qualquer irregularidade, falha na impressão ou falha na página, levante o braço. Isso vai ser, né, no dia da tua prova, é importante. Caso você identifique qualquer erro na sua prova, é importante você levantar a mão e chamar o orientador, e chamar a pessoa responsável no dia da sua prova, ok? Bom, na página 1 do caderno de prova encontra-se um rascunho para o preenchimento das respostas da prova, beleza? É um rascunho, vocês podem fazer continha, utilizar do jeito que vocês quiserem. Se desejar, utilize-o para facilitar o seu trabalho de preenchimento do cartão resposta, que será recolhido pelo fiscal, beleza? O cartão resposta e os cartões resposta anulados deverão ser devolvidos para o fiscal ao final da prova, ao final da realização da prova, ou seja, ao final vocês vão entregar o cartão resposta. Então, muito importante escrever o nome, galera, muito importante mesmo, tá? Número 7, os espaços em branco da prova devem ser usados para a resolução das questões. Então, vocês podem escrever ali na prova, tá? No cartão resposta, somente as bolinhas. Não é para ficar fazendo continha no cartão resposta, beleza? Vamos lá. Os espaços em branco da prova, beleza? Já falamos. O 8, nenhuma página do caderno de provas deverá ser destacada. Então, a gente não vai ficar destacando a nossa prova, não. É para resolver a questão mesmo, tá? Número 9, preencha os espaços do cartão resposta com a turma, período, data e assinatura. Preencha completamente o círculo. Isso aqui Então, é para preencher corretamente o círculo correspondente à resposta certa sem ultrapassar o limite. Ou seja, como eu expliquei, aqui tem a bolinha, a gente deve pintar essa bolinha de maneira correta. Professora, mas saiu um pouquinho para fora. O que eu faço? Não tem problema, galera. Um pouquinho não tem problema, mas desde que seja bem pintado, tá? Ó, pinta bonitinho aí, tá? O preenchimento do cartão resposta deverá ser feito dentro do tempo limite da prova, galera. Então, não, percebe? A gente vai ter 210 minutos para fazer a prova. Dentro desses 210 minutos, a gente já vai ter que ter passado para o cartão resposta. Por isso que é legal vocês passarem para o cartão resposta para vocês verem o tempo, também medirem o tempo, tá? Alguns alunos ficam muito nervosos ao passar as respostas por cartão resposta. Então,
treinem isso também para vocês ficarem tranquilos na hora de sua prova, tá? Então, para preencher cartão resposta tem que ser caneta azul ou preta, tá? Isso aí vai depender de concurso para concurso. Alguns concursos, alguns anos já solicitaram que fossem somente caneta preta. Então, por agora, treinamento, então, a caneta azul ou preta, lembrando que é um documento, beleza? Não faça rasuras no cartão resposta, nem marque mais de uma questão, mais de uma resposta por questão, senão vai ser anulado, obviamente, beleza, galera? É obrigatório o preenchimento do cartão resposta. Não adianta eu tirar 10 na prova e não ter passado essas respostas para o meu cartão resposta. Não adianta mesmo, tá? Após o preenchimento do cartão resposta, levante o braço, permaneça em silêncio e aguarde a chegada do fiscal. Então, no dia da prova, quando vocês tiverem terminado a prova, vocês vão levantar a mão e avisar, ó, terminei a prova, mas fique em silêncio, quietinho, esperando até que o fiscal chegue próximo e peça a sua prova, ok? Beleza? Você somente poderá sair do local de aplicação da prova depois de transcorridos 45 minutos do início da prova, galera. Mas eu não vou esperar que vocês saiam aos 45, tá? Por quê? Porque eu quero que vocês fiquem até o final testando todas as questões ali que vocês tiverem dúvida até o final mesmo. Enquanto tiver tempo, vocês vão ficar lá tentando resolver mais uma questão e mais uma questão, tá bom? Você poderá sair com caderno de prova em mãos, caso permaneça em sala até o tempo máximo de realização da prova. Esse aqui também pode variar, tá? Alguns anos isso aqui varia, tá? Todas as figuras que aparecem na prova são meramente ilustrativas e fora de escala. O que significa isso, professora? Significa que algumas vezes as figuras não estão exatamente na escala que a gente espera, tá? Então pode ser que a gente não pode resolver essa questão esperando que esteja na mesma escala, tá? Os últimos 3 candidatos em sala deverão sair juntos após todos concluírem a prova, tá? Isso é requisito de qualquer concurso, tá? Daí aqui a gente tem um exemplo, galera, do nosso cartão resposta, beleza? Ó, aqui vocês vão colocar a inscrição, daí no dia da prova vocês já vão ter este número, vocês vão pintar as bolinhas de acordo com o número de inscrição. Lembrando que o jeito correto de marcar de acordo com esse exemplo aqui, e não nem este exemplo, tá? Lembrando que pinte a bolinha, tá? Ó, então vamos supor, se o número 1 eu encontrei a letra A, eu vou lá e pinto toda essa bolinha aqui do A, tá? Evita a rasura, evita qualquer tracinho fora da nossa bolinha, tá? Também não vai perder muito tempo com isso, né, galera? Uma dica que eu costumo dar pega a identidade, tá? E usa como régua, tá? Para vocês não pularem nenhuma bolinha, beleza? E lembra, né? Se você marcou já a letra B no número 3, não adianta marcar a C, porque daí vai estar tudo anulado aí, tá bom? Então vamos para o início do nosso simulado, correção do nosso simulado. Se estiverem preparados, apertem os cintos. Vamos começar questão por questão gabaritando este simulado. Exercício número 1, a tabela a seguir traz a população dos 5 municípios mais populosos do Brasil em 2017. Ao observar os dados da tabela, podemos concluir a diferença entre a população do Rio de Janeiro e a de Brasília em 2017 era igual a... Bom, galerinha, toda vez que eu ouvir a palavra diferença, eu vou entender que ele está pedindo que a gente faça uma continha de subtração. Afinal, os termos da subtração é minuendo, subtraindo e o resultado, resto ou diferença. Então, quando ele pede o resto ou quando ele pede a diferença, muito provavelmente ele está pedindo aí que a gente faça uma continha de subtração. Ok? Daí a gente tem uma tabela, importante, muito importante, vocês conheçam uma tabela, saibam interpretar uma tabela, cai muito nas provas de vocês, gráficos e tabelas, tá? Então ele quer que a gente faça a diferença entre a população do Rio de Janeiro e de Brasília em 2017. Vou olhar aqui para minha tabela, tem o título dessa tabela, o título diz municípios mais populosos do Brasil, em ordem, ó, ele diz a ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinta ordem. Os municípios estão aqui e as populações na nossa terceira coluna. Então eu quero a população do Rio de Janeiro, que é esta linha aqui, e a população de Brasília, que é esta linha aqui.
e eu quero a diferença entre eles. Vou subtrair um pelo outro, beleza? Então, vou pegar 6.520.266 menos 3.039.444. Subtrai isso aí. 6 menos 4 dá 2, 6 menos 4 dá 2, 2 menos 4 não dá, peça emprestado, aqui fica 12, aqui fica 9 e aqui fica 1. 12 menos 4 vai dar 8, 9 menos 9, 0, 1 menos 3 não dá, peça emprestado, aqui fica 11 e aqui fica 4. 11 menos 3 vai dar 8 e 4 menos 0, 4. 6 menos 3, 3. Resposta, 3.480.822. Resposta correta, letra D de Deus. Exercício número 2. Observando a operação de divisão abaixo, pode-se afirmar que o dividendo, o x, é igual a... Bom, a gente tem uma divisão aí, lembrando os termos da divisão, galerinha, para treinar. Aqui a gente tem o dividendo, aqui o divisor, aqui o quociente, e embaixo a gente tem o resto, beleza? Ele quer saber o valor do nosso dividendo, a gente não tem o valor pelo qual está sendo dividido por 2, beleza? Então, para descobrir qual é o nosso dividendo, a gente tem uma fórmula muito legal para descobrir isso aí. Ó, vou chamar meu dividendo de Dzão, vou chamar meu divisor de Dzinho, vou chamar meu quociente de Q e vou chamar meu resto de R. Lembra que Deus deu queijo ao rato. Deus deu queijo ao rato. Deus deu queijo ao rato. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Grava esta formulazinha que ela vai indicar para a gente do dividendo. Lembrando que o Dzão é o dividendo, o Dzinho representa o divisor, o Q representa o quociente e o R representa o resto, tá? Então, vamos lá. O valor do dividendo, que é o x, então já vou colocar o x, é igual a, no lugar do Dzinho, eu vou colocar o que está no lugar do divisor, beleza? Então, eu vou colocar o 2 vezes, no lugar do Q, eu vou colocar o 4, que é o quociente, mais o resto, que é o 3. Então, agora é só resolver essa continha aqui. X, que é o nosso dividendo, é igual a 2 vezes 4, 8. O mais 3 eu repito. X é igual a 8 mais 3, vai dar 11. Resposta correta, letra A de, olha aí, aprovado! Exercício número 3. Em um estádio de futebol havia 45.732 torcedores quando a partida terminou. No intervalo, 12.037 torcedores saíram do estádio porque o time para o qual torciam estava perdendo. Quantos torcedores estavam no estádio quando a partida começou? Então, a gente tinha uma quantidade de pessoas quando a partida começou. Chegou um determinado momento do jogo ali, eles viram que o time estava muito ruim e começaram a sair. Saíram 12.037 torcedores. No início, quantas pessoas tinham? Quantos torcedores tinham no estádio? Aquela quantidade de pessoas que ficou, mais aqueles que saíram. Então, vou ter que somar, galera, tá? 45.732 mais aqueles que deixaram o estádio, que foi 12.037 torcedores. 7 mais 2 vai dar 9, 3 mais 3, 6, 7 mais 0, 7, 5 mais 2, 7, 4 mais 1, 5. Então, no início da partida, nós tínhamos 57.769 torcedores, letra C de correto, galerinha! Exercício número 4. Rodrigo, ex-aluno do Colégio Militar, cursa Psicologia na Universidade Federal do Paraná. Em janeiro de 2015, começou um estágio na sua área, recebendo a remuneração mensal de um salário mínimo. Pensando no futuro, resolveu fazer algumas economias e poupou um salário mínimo em 2015, 2 salários mínimos em 2016,
3 salários mínimos em 2017 e 1 salário em 2018. Com base nos valores do salário mínimo de cada ano apresentados na tabela abaixo, verifica-se que suas economias totalizaram. Ó, lembra, galera? Quais os termos da adição mesmo? Parcela, parcela, soma o total. Total, totalizaram, lembra o quê? Que a gente vai encontrar aí a soma dos valores que ele poupou em 2015, 2016, 2017 e 2018. Só que atenção que em 2015 ele poupou 1 salário, em 2016 ele poupou 2 salários, em 2017, 3 e em 2018, 1 salário. Então, muita atenção para não somar apenas os valores da tabela e acabar errando pela euforia do momento, tá? Então, vamos interpretar essa tabela aí, tabela dos valores nominais do salário mínimo. A vigência, aqui tem a data e valor mensal, os valores. Lembrando que, começando de baixo para cima, a gente tem os valores de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2015, depois de 2016, depois de 17 e depois de 18, ok? Em 2015, ele poupou 1 salário. Em 2016, ele poupou 2 salários. Em 2017, ele poupou 3 salários. Em 2018, ele poupou 1 salário. Muito cuidado aí. Aí a gente vai multiplicar, então, os valores aí. Primeiro mês, 788... primeiro mês não, primeiro ano, né? 2015. Nós temos 788 e poupou apenas 1 salário. Então, vou colocar 788 aqui. No segundo ano, 2016, o salário mínimo era R$ 880, tá? E eu vou multiplicar por 2 porque ele conseguiu poupar 2 salários mínimos aí. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 16, aí 1, 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. Então, ele conseguiu poupar, no ano de 2016, R$ 1.760. No ano de 2017, foi o melhor ano aí para ele conseguiu poupar 3 salários de R$ 937. Então, multiplica por 3. 3 vezes 7, 21 vai 2. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11 vai 1. 3 vezes 9 vai dar 27, mais 1, 28. Então, deu 2.811 aqui. Mas aí, o que ele poupou em 2018, que foi apenas um salário, 954. Soma tudo aí. 8 mais 1, 9. Mais 4, 13. Vai 1. Aqui vai dar 9 mais 1, 10. 16, 21, vai 2. E vai dar 10, 19, 19 mais 14, vai dar 13, vai 1, 33. Vai dar 3, vai 3. Aqui, 2, 5, 6. Então, ao todo, ele economizou R$ 6.313, letra A de aprovados! Exercício número 5, seja um número romano. Considere as seguintes mudanças após escrevê-los na forma indo-arábica, ou sistema de numeração decimal. Primeiro, trocar de posição entre eles o algarismo das centenas com o algarismo das unidades simples. Segundo, no novo numeral, trocar de posição entre eles o algarismo das unidades de milhar com o algarismo das dezenas. Com base nessas informações, assinale as afirmativas seguintes e depois assinale a opção correta. Tá? A gente tem 3 afirmativas aqui, a gente vai dizer se elas são verdadeiras ou falsas, tá? Antes disso, a gente vai transformar esse número romano em sistema de numeração indo-arábico. Então, vamos lá. Lembrando aqui as regras, as 3 regrinhas aí dos números romanos, 3 letras iguais, a gente soma. Se a letrinha que estiver na frente for menor, a gente subtrai. Se a letrinha que estiver na frente for maior, a gente soma. Dito isso, vamos descobrir aí este número em indo-arábico, tá? Então, aqui é o M significa 1000. 1000 eu vou colocar aqui, 1000 mais. Aí depois, a gente tem o C, que é o 100, o D, que é o 500, tá? Eu tenho uma letrinha menor na frente de uma maior. Se tá a letrinha da frente aqui é menor, eu vou subtrair. 500 menos 100 dá 400. Depois, a gente tem o X, que é 10, o L, que é 50. De novo, o que vem na frente é menor, então eu vou subtrair 50 menos 10, 40. Mais. Aí depois a gente tem o 5, o V é 5 e o I é 1. O que está na frente é maior, então eu somo. 5 mais 1, 6. Somando isso aí, a gente vai estar 1.446 é o nosso valor aí, tá?
Aí a gente vai para as instruções. Primeira instrução, trocar de posição entre os algarismos das centenas com o algarismo das unidades simples. Então, lembrando aqui na nossa ordem, a gente tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Essa primeira aqui é a unidade simples. Então, eu vou trocar as centenas com a unidade simples. Inverte os algarismos. O que a gente vai obter? Ó, o numeral 1644. Ó, o 4 veio para cá e o 6 veio para cá. Inverteu isso aqui, tá bom? Aí a segunda instrução. No novo número, trocar o no novo numeral, trocar de posição entre eles o algarismo das unidades de milhar com o algarismo da dezena. Unidade de milhar com o algarismo da dezena, a gente vai inverter isso aí. Então, aqui vai ficar 4.614. Um novo número é esse aqui, é 4.614. Agora, vamos para as alternativas aí. Primeiro, o numeral encontrado após as mudanças foi este daqui. Bom, este número aqui, vamos ver qual que é? Ó. O M é 1000, então, vou colocar 1000, mais o D é 500, o C é 100. 500 mais 100 dá 600. Aqui a gente tem o X, que é 10, o L, que é o 50. O da frente é menor, então vou subtrair. 50 menos 10, 40. O Izinho é 1, o V é 5. O da frente é menor, subtrai. 5 menos 1, 4. Somando isso aí, vai dar 1.644. É diferente do número que a gente encontrou aqui. Beleza? O último número foi 4.614, é diferente. Então, essa primeira aqui tá falciane. Falciane. A segunda, a diferença, ó. Diferença quer dizer que é subtração entre o número encontrado após as mudanças e o referido número antes das mudanças é... Então, a gente vai fazer uma subtração aí. 4.614 menos o primeiro número lá. O primeiro numeral era 1.446. Subtraindo isso aí, 4 menos 6 não dá, peça emprestada, aqui fica 14 e aqui fica 0. 14 menos o 6 vai dar 8. 0 menos 4 não dá, peça emprestada, aqui fica 10 e aqui fica 5. 10 menos 4 vai dar 6. 5 menos 4 vai dar 1. 4 menos 1 vai dar 3. 3.168 é a diferença entre o primeiro e entre o número encontrado e o primeiro número lá que a gente tinha, que a probleminha deu pra gente. Bom, vamos ver se é esse número romano aqui. Ó, aqui a gente tem M, que é 1000, M, que é 1000 e M, que é 1000. Repetiu as letrinhas, então vou somar. Ficou 3.000. Mais. Aqui eu tenho C, que é o 100, e sozinho, né? Então, vou colocar o C de 100 aqui. Depois, eu tenho o L, que é o 50, o X, que é o 10. O da frente é maior, eu somo. 50 mais 10, 60. Depois, eu tenho o 5 e o 3 aqui. 5 mais 3, 8. Somando isso aí, 3.168, que é exatamente a diferença que a gente encontrou. Então, a segunda afirmativa é verdadeira. Agora, a terceira afirmativa aí, o valor relativo, galera. Qual a diferença de valor absoluto e valor relativo? Lembra? VA, valor absoluto. Lembra que começa com A. A de quê? A de algarismo. Então, VA, valor do próprio algarismo. E VR, valor relativo. Valor relativo depende da posição. Beleza? Então, por exemplo, vamos fazer aqui. O valor relativo do algarismo das centenas do número encontrado após as mudanças em algarismos romanos é DC. Bom, então, o valor encontrado ao final foi 4.614. Ele quer o valor das centenas. Centena é o 6. Se fosse valor absoluto, ia ser o próprio 6. Como é valor relativo, eu pego o 6 e acrescento 2 zeros, ou seja, vai ficar 600. O valor relativo das centenas do número encontrado é o 600. 600 em números romanos é a mesma coisa de eu pegar o D, que é o 500, e acrescentar um C depois dele, que é o 100. 500 mais 100, 600. Então, exatamente o que a nossa terceira afirmativa está dizendo, então ela está verdadeira. Ou seja, a 2 e a 3 são verdadeiras. Letra correta é a letra A de aprovado!
Questãozinha número 6, a patrulha terrestre seguiu seu caminho até a cidade de Zé Lixão. Chegando lá, Pedro perguntou ao prefeito qual era o número de habitantes da cidade. O prefeito respondeu: minha calculadora tem 6 algarismos. Eu digitei nela o maior número possível, do qual subtraí o número de habitantes da cidade, obtendo o resultado de 868.071 habitantes. Considerando a informação do prefeito, pode-se afirmar que o número de habitantes da cidade é... Bom, ele pegou, então, o maior número de 6 algarismos. Qual que é o maior número de 6 algarismos que a gente tem? Ó? É o 9, 9, 9, 9, 9 e 9. 999.999. E subtraiu o número de habitantes da cidade. Ó, que eu não sei qual que é, tô colocando uns tracinhos aqui. E obteve o resultado de 868.071. Galerinha, só de olhar para essa questão já consigo eliminar a letra D e a letra E. Por quê, professora? Porque meu subtraendo ele tem que ser menor do que o meu minuendo. Se o meu minuendo é um 999.999, meu subtraendo tem que ser menor, tá? Porque na subtração a gente sempre subtrai algo maior menos alguma coisa menor, beleza? O de cima tem que ser maior, beleza? Então já consegui eliminar a letra D e a letra E. Tá, mas essa questãozinha, ele pede o quê, professor? Pede a prova real, galera. A gente tem que saber a prova real, a operação inversa aí. Quando a gente quer saber o valor do meu subtraendo, ó, antes disso, vamos só relembrar os termos da subtração, ó. Minuendo, subtraendo, e aqui resto ou diferença. Beleza? Então, quando eu quero saber qual é o meu subtraendo, basta eu pegar o minuendo e subtrair pela diferença. Daí a gente encontra qual que é o nosso subtraendo. Então, para descobrir a população da cidade, eu vou pegar 999.999 menos 868.071. Subtrai isso aí, tá? 9 menos 1 vai dar 8, 9 menos 7 vai dar 2, 9 menos 0 vai dar 9, 9 menos 8 vai dar 1, 9 menos 6 vai dar 3 e 9 menos 8 vai dar 1. Resposta 131.928, letra A de aprovado! Questãozinha número 7, em um concurso inscreveram-se 15.200 candidatos, total de candidatos. No dia da prova atrasaram-se 207 unidades de candidatos e faltaram 103 de candidatos. Sabendo-se que os candidatos atrasados não podem realizar a prova, quantos candidatos realizaram esta prova? Então vamos lá, primeiro eu vou somar a quantidade de candidatos que atrasaram, mais a quantidade dos faltosos, os candidatos que faltaram. Vou somar isso daí. Então aqui, ó, vou colocar unidade, dezena, centena. Bom, a quantidade de pessoas que atrasaram foi 2 centenas, ó, coloco o 2 embaixo da centena. E 7 unidades, coloco o 7 embaixo da unidade, eu completo com um zerote aqui na dezena, tá? E que faltaram 1 centena e 3 dezenas. Coloco 3 embaixo do D da dezena e acrescento um zerote ali para completar. Soma isso aí, para saber a quantidade de pessoas que não fizeram a prova. 7 mais 0, 7. 3 mais 0, 3. 2 mais 1, 3. E a pergunta é, quantos candidatos realizaram a prova? Não que faltaram, que perderam a prova, mas que realizaram. Sabendo que o total é 15.200 e que não resolveram a prova foi 337 candidatos, a quantidade dos candidatos que realizaram a prova é a diferença entre o total de candidatos e aqueles que não fizeram a prova. 0 menos 7 não dá, peça emprestada, aqui fica 10, aqui fica 9, aqui fica 1. 10 menos 7 vai dar 3, 9 menos 3, 6, 1 menos 3 não dá. Peça emprestada, aqui fica 11, aqui fica 4. 11 menos 3 vai dar 8, 4 a gente desce, 1 a gente desce. Total de candidatos que realizaram a prova foi letra B de boa, galerinha, vocês são incríveis, 14.863 candidatos.
Exercício número 8, a ousada missão espacial, uma das mais complexas de toda a história de 6 décadas da NASA, deve custar cerca de 1,5 bilhão e esperam os cientistas ajudar a responder uma série de dúvidas astronômicas. A missão Parker Solar vai se aproximar do Sol 2,1 mil quilômetros, como nenhuma outra antes, e um escudo protetor de quase 12 centímetros de espessura, feita de composto de carbono, vai protegê-la do intenso calor, 2 milhões de graus Celsius, e da radiação presente. Sabendo que a distância média da Terra ao Sol é igual a este numerãozão grandão aqui, a gente já vai ler ele. Este número, no nosso sistema de numeração decimal, possui as seguintes ordens e classes, tá? Antes da gente ler esse número, vamos criar o nosso quadrão aí, o nosso quadro com ordens e classes. Lembrando que a cada 3 ordens a gente forma uma classe. Quais são elas aí, as ordens? Ó, unidade, dezena, centena, formei a minha primeira classe. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, formei minha segunda classe. Depois, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão, minha terceira classe. Lembrando que a primeira classe a gente chama de classe das unidades simples, a segunda classe, classe dos milhares, terceira classe, classe do milhão. A cada 3 ordens a gente forma uma classe. E vamos preencher este númerozão aqui nas nossas casinhas, tá? Ó, esse 0 começa aqui de trás para frente. Este 0, este zerote aqui, este 0 aqui, este 0 aqui. Depois tem o 6, tem o 9, o 4 e o 1. Professora, como é que eu leio esse número? Eu vou sempre olhar para minhas classes, tá? A classe, a cada 3 ordens, a cada 3 algarismos eu formo uma classe. Então, essa é a classe aqui, a classe do milhão. Então, eu sempre leio ao final do número milhão. Milhões. E aqui a gente lê 1000, beleza? Que é a classe dos milhares. Então, para ler esse número, a gente vai ler assim, ó. 149 milhões, 600 mil. Se estivesse completando, a gente lia o resto, tá? Então, 149 milhões e 600 mil. É assim que a gente lê esse número, beleza? Facilita muito. Tá, mas quantas classes de ordens a gente tem aí, professora? Para contar a quantidade de ordens, basta eu contar a quantidade de algarismos que a gente tem. A gente tem aqui a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona ordem. É só contar a quantidade de algarismos que a gente tem. Então, a quantidade de ordens, 9 ordens. Tudo que não for 9 ordens, eu vou eliminar. Aqui eu eliminei, aqui eu eliminei e aqui eu eliminei. Ficou a letra B e a letra D. Agora eu quero saber a quantidade de classes. A cada 3 algarismos eu formo uma classe. Aqui eu tenho a primeira classe, que é a classe das unidades simples, a segunda classe, que é a classe dos milhares, e a terceira classe, que é a classe dos milhões. Então eu tenho ao todo 3 classes e 9 ordens. Resposta correta, letra B de boa, galerinha! Exercício número 9, o número da casa de Evanice, tem 3 algarismos. O produto deles é 90 e a soma dos 2 últimos é 7. Qual o algarismo das centenas? Então, a gente tem aí, ó, unidade, dezena, centena. O que a gente tem de cor? Que o número da casa de Evanice tem 3 algarismos e não pode ultrapassar de 3 algarismos, tá? E a gente sabe que os 2 últimos algarismos, o da dezena e o da unidade, a soma entre eles vai dar 7. Beleza? Aí depois a gente vai fazer as possibilidades de 2 algarismos que a soma dá 7. Só que antes disso, eu gostaria que vocês prestassem atenção para esta palavra, produto. Quando eu falo em produto, eu estou falando de multiplicação, o resultado da multiplicação. Por quê, professora? Bom, os termos da multiplicação é fator, fator, produto. Então, produto é o resultado da multiplicação. Então, quando eu peço o produto deles, eu peço qual a multiplicação entre esses 3 algarismos. Tá? Beleza. Eu sei que a multiplicação entre esses 3 algarismos é 90, então a gente vai guardar essa informação. Vamos começar por essa informação aqui, ó. A soma dos 2
últimos é 7. Então, quais dois algarismos que a soma dá 7? 1 mais 6 dá 7. É uma possibilidade. E 6 mais 1 também é 7. Outra possibilidade. 2 mais 5 é 7. Uma possibilidade. 5 mais 2 é outra possibilidade. Legal. A gente tem o 3 mais 4 é 7. E o 4 mais 3 também é 7. Não tem mais nenhuma outra possibilidade, tá? E a gente sabe que o produto, que é a multiplicação entre o algarismo da centena, da dezena e da unidade, dá 90. Então, para descobrir qual é este algarismo das centenas, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar um algarismo aqui, tem que ser apenas um algarismo, tá? Que multiplicando por esses outros dois algarismos, a gente encontra o 90. Tá, mas como que eu vou encontrar esse valor? Basta eu pegar o 90 e dividir pela multiplicação da dezena e da unidade. Se eu encontrar um quociente exato, uma divisão exata, então quer dizer que a gente encontra um possível valor. Só que tem mais uma condição, que esse quociente tenha apenas um algarismo. Por que só um algarismo, professora? Porque ele tem que caber aqui na minha centena. Ele tem que ser apenas um algarismo. Se ele for maior do que um algarismo, quer dizer que este número da casa vai ter 4 algarismos, e não é isso que a gente quer. A gente quer um número com 3 algarismos, tá? Então, eu vou pegar o 90 e vou dividir aqui pela multiplicação desses valores, tá? Ó, vou pegar o 1 vezes 6, e o 6 vezes 1 vai dar a mesma coisa, né? Vai dar 6. Vou pegar o 90 e vou dividir por 6. Se eu encontrar a minha divisão exata, pode ser que eu esteja no caminho. Só que tem mais uma condição, que eu tenho que encontrar apenas um algarismo no meu quociente. Então, 90 dividido por 6, vou pegar um 9 e vai dar 1. 1 vezes 6, 6, subtraindo vai dar 3, dá isso 0. 30 dividido por 6 vai dar 5, 5 vezes 6 vai dar 30 e não deixa resto. Encontrei minha divisão exata sim, só que encontrei no meu quociente um número de 2 algarismos, e não pode, porque tem que caber aqui na casa das centenas. Então, por isso que essa alternativa aqui não cabe pra gente. Então, nem essa estão corretas. Vamos testar agora 2 vezes 5 e 5 vezes 2 vai dar o mesmo valor, vai dar 10. Vou pegar o 90, vou dividir por 10, vai dar 9, 9 vezes 10 dá 90 e não deixa restos. Encontrei a minha resposta. Porque satisfez a condição de encontrar um número que fosse, que a divisão desse exata, né? Deu uma divisão exata, e o meu quociente apenas um algarismo. Então, a resposta é 9 aqui. O algarismo das centenas é o 9. Vamos testar só o de baixo aqui para descobrir se está correto ou não. Então, 3 vezes 4 e 4 vezes 3 dá 12, beleza? Vamos agora só testar essa última aqui, ó. 3 vezes 4 e 4 vezes 3 vai dar a mesma coisa, vai dar 12, né? Então, vou pegar o 90, vou dividir por 12, vai dar por 7. Ó, 12 vezes 7 vai dar 14, vai 1, 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. Deu 84, subtraindo isso daqui vai dar 6. Vocês não aprenderam ainda, vamos deixar por aí, depois a gente vai aprender o número com vírgula, tá? Então, como não deu uma divisão exata, galera, também não satisfez a nossa condição. O único que satisfez é o algarismo número 9. Vamos só confirmar aqui, ó. 9 vezes 2 vezes 5, vamos ver quanto que dá, ó. 9 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Desce o 9. 9 vezes 10 dá 90, exatamente a nossa condição, tá? Então, qual o algarismo da centena? Letra E é o 9, letra E de excelente, galerinha. Questãozinha número 10, todos os números naturais, começando pelo 1, são colocados de maneira ordenada como escrito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim por diante, na sequência de números acima. A 11ª posição é ocupada pelo algarismo 0. Sendo assim, a posição que ocupará a posição 300 é... Bom, galera, a gente tem números no nosso sistema de numeração decimal, a gente tem números com um algarismo, certo? Esses números vão no caso aqui, né, começar pelo 1, tá? Do 1 até o 9. A gente pode ter números com 2 algarismos. Números com 2 algarismos vai do 10 até o 99. A gente pode ter números com 3 algarismos, e aí esses vão do 100 até o 999, e assim por diante.
Eu quero saber qual é o algarismo que ocupa a posição 300, tá? Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar e descobrir a quantidade de algarismos que tem do 1 até o 300. E aí a gente vai dizer qual que é esse algarismo da posição 300, tá? Só repara uma coisa aqui, ó. Do 1 até o 9, a gente tem quantos algarismos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho ao todo 9 algarismos, tá? E aí o aluno pode me dizer assim, professora, é muito simples, basta eu pegar o 9 e subtrair 1. Se eu pegar o 9 e subtrair 1, vai dar 8. E a minha resposta é 9. Não é bem isso. Para encontrar a quantidade de números que eu tenho de tanto até tanto, eu vou pegar as extremidades e somar 1. Vou pegar o 9, que é a extremidade, menos o 1, que é a outra extremidade, e vou somar 1. Para encontrar a quantidade de números que eu tenho de um início até um final, eu pego o final menos o início e somo 1 toda vez, tá? Então, 9 menos 1, 8 mais 1, 9. A quantidade de números que eu tenho é 9. E a quantidade... Números. Vou colocar números assim. E a quantidade de algarismos que eu tenho de 1 até 9. 9 algarismos. Por quê? Porque são números com um algarismo só. 9 algarismos. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer com o número de 2 algarismos, tá? Que vão do 10 até o 99. Vou pegar o 99, que é uma das extremidades, subtrair pela outra extremidade e somar 1. 99 menos 10 mais 1 vai dar 90 números, beleza? Só que a gente está vendo os algarismos. Então, o que eu vou fazer? Para saber a quantidade de algarismos que eu tenho do 10 até o 99, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que multiplicar por 2, porque cada um desses números tem 2 algarismos. Então, eu vou pegar o 90, multiplicar por 2, isso vai trazer 180 algarismos. Então, se eu somar 9 mais 180, somando isso daí, vai dar 189 algarismos. 189 está indicando a posição 189. Ou seja, eu sei que na posição 189 eu tenho esse último algarismo do 99 aqui, beleza? Então é isso que eu vou continuar fazendo. Agora eu tenho que saber quantos algarismos que ainda faltam aí com 3 algarismos, né, para a gente encontrar a posição 300. Eu vou pegar a posição 300, que é o 300, subtrair 189. Por quê, professor? Porque eu já escrevi 189 algarismos, tá? 0 menos 9 não dá, peça emprestada, aqui fica 10, aqui fica 9, aqui fica 2. 10 menos 9 vai dar 1, 9 menos 8 dá 1, 2 menos 1 dá 1. Então, ainda falta escrever 111 algarismos, beleza? Como eu sei que nessa região aqui são numerais de 3 algarismos, eu vou pegar o 111, que é a quantidade de algarismos que falta, e vou dividir por 3, porque é a quantidade que cada um desses números tem, beleza? 111 dividido por 3, vou pegar o 11, 11 dividido por 3 vai dar 3, 3 vezes 3, 9, subtraindo isso aí vai dar 2, desce 1, vai dar 7. 7 vezes 3 vai dar 21 e não deixa restos. Só que daí a gente vai ter que subtrair 1 aqui para encontrar qual é a posição deste número. 37 menos 1 dá 36. A posição 36 em relação aos numerais de 3 algarismos. Ou seja, a nossa contagem vai do 100 até o 136, belezura? Então, a pergunta é, o algarismo que ocupará a posição 300 é o 6. Belezura? Letra C de correto, galerinha. Questãozinha um pouquinho avançada aí de lógica, mas é importante vocês aprenderem aí e pegarem um bizu de como que a gente faz a contagem. Como é que a gente faz a contagem? A gente vai pegar as extremidades e somar 1. Pega, por exemplo, números com algarismo. Pega o 9 menos 1 e soma 1. Sempre soma 1 para a gente eliminar o errinho ali, beleza? Um dos fortes mais antigos construídos no Brasil se encontra em Bertioga, litoral sul de São Paulo. E foi construído nessa data aqui. Durante uma guerra com os tupinambás, o forte foi foi reaberto após a sua reconstrução. No ano de Pambamã, o forte passou a ser chamado de Forte de São João e na atualidade encontra-se sob os cuidados e proteções do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Pode-se observar que existem 3 números em destaque no texto, escritos em numeração romana. Ao convertermos os números para o sistema de numeração indo-arábico, que é o sistema de numeração decimal, e os somarmos, encontraremos um número que... Bom, já reescrevi, né, os 3 números romanos aqui embaixo para facilitar a nossa compreensão, nossa transformação de número romano para número indo-arábico, beleza? Lembrando que as regras do sistema de numeração romana é 3 letras iguais a gente soma. Se a que estiver na frente for menor, a gente subtrai. Se a que estiver na frente for maior, a gente soma. Então, vamos lá. O Mzinho aqui, o Mzinho é o M, eu vou colocar, o Mzinho é o M, o Mzinho é o 1000, então eu vou colocar aqui, valor 1000. Depois a gente tem o D, que é o 500, então esse M tá sozinho, eu vou colocar ele aqui, colocar o sinalzinho de mais. O D é o 500, ele também tá sozinho, eu coloco mais 500. Depois eu tenho X, X, X. 3 letrinhas iguais, cada uma delas valendo 10, a gente soma 10 mais 10 mais 10, 30. Coloco mais 30. E aqui, I, 2 letrinhas iguais, cada uma das letrinhas valendo 1, então 1 mais 1 dá 2. Soma 2 aí. Somando isso aí vai ficar 1532. Próxima aí, o Mzinho, 1000. O D, 500. Depois o C, 100. Então, o que eu vou ter? O 1000 sozinho, mais 500 mais 100, porque o que está na frente é maior. 500 mais 100, 600. Depois eu tenho o X, que é o 10, o C, que é o 100. O da frente é menor, subtrai. 100 menos 10 dá 90. Depois a gente tem o 1 e o 10. O da frente é menor, subtrai. 10 menos 1, 9. Somando isso aí vai dar 1699. Próximo, a gente tem o M, que é o 1000. Coloca aqui, 1000 mais. O D, que é o 500. O C, que é o 100. O C, que é o 100. O da frente é maior. A gente soma 500 mais 100 mais 100, 700. Mais. O L é o 50. O X, 10. O da frente é maior, eu somo. 50 mais 10, 60. Mais o 5 que está aqui. Somando isso daí dá 1765. Soma os valores encontrados, 1532 mais 1699 mais 1765. Somando isso daí, 9 mais 2, 11 mais 5, 16. Vai 1. Aqui vai dar 19, vai 1. Aqui vai dar 13, 14, 19. Vai 1. E aqui vai dar 4. 4.996. Agora a gente vai dar uma olhadinha aí. Letra A. O número encontrado tem soma dos algarismos igual a 38? Ó, 9 mais 9, 18. Não, primeiro aqui, ó. 10, aqui vai dar 10 mais 18, 28. A resposta é 38? Tá falsa. Na letra B, tem um algarismo da primeira ordem igual a 4. Ó, o valor que a gente encontrou é 4.000, vou colocar aqui em cima. 4.996, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Ele diz que o algarismo da primeira ordem, lembrando que aqui, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. O algarismo da primeira ordem é o 6, isso aqui tá falciane. Letra C, tem somente algarismos pares? Falso também, ó, a gente tem um 9 que é ímpar. Falso. Letra D e letra E, agora, ó, tá bem parecido. O número possui quantas classes e ordens? Bom, ordem é cada um dos algarismos. E classe, a cada 3 ordens eu formo uma classe. Então, eu tenho quantas ordens? 1, 2, 3, 4 ordens. 4 algarismos, 4 ordens. E quantas classes? Eu tenho, ó, a cada 3 algarismos a gente forma uma classe. Então, tem a primeira classe e aqui eu tenho a segunda classe. Ah, mas essa segunda classe aí, professor, só tem um algarismo, não formou 3 algarismos. Não precisa formar, precisa apenas começar, não precisa estar completo, beleza? Então, eu tenho ao todo 4 ordens e 2 classes. A resposta correta, a letra D de Deus. Exercício número 12, no ano de 2022 foi realizada no Colégio Militar de Curitiba a PAMBAMBAM Feira de Ciências. As feiras de ciências do CMC ocorrem anualmente e todas as edições realizadas desde o seu início aconteceram sem interrupção, de uma para outra. Com base nessas informações, podemos afirmar que a primeira feira de ciências do Colégio Militar de Curitiba ocorreu em que ano, tá? Antes da gente começar, vamos
transformar este número romano aqui em número indo-arábico, ó. X, X, V, I. X é 10. X é 10. Números repetidos, letras repetidas, a gente soma. 10 mais 10, 20, tá? Mais o V é 5, o I é 1. 1 mais 1, 2. Então, 5 mais 2, 7. 20 mais 7, 27. É a 27ª edição desta Feira de Ciências. Só que cuida uma coisa, galera. Percebe uma coisa aqui, ó. Ano de 2022, vamos supor. Antes de 2022, 2021. Antes, 2020. Se eu perguntar para você, de 2022 a 2020 ocorreram quantas feiras? 3 feiras. Então, como é que eu consigo contar a quantidade de feiras que tem de um ano até o outro? Eu tenho que fazer o ano final menos o ano inicial e somar 1. É a contagem. Contagem a gente faz assim. Final menos o inicial mais 1. Então, ficaria assim, ó. 2022 menos 2022. Dá 2, né? Mais 1, 3 feiras. Então, é isso que a gente tem que fazer. O que a gente vai fazer? 2022 menos 27 mais 1. Beleza? Sempre esse mais 1 para corrigir, para a gente fazer a contagem. O final menos o inicial mais 1. Então, vamos lá. 2022 menos 27. 2 menos 7 não dá, peça emprestada, aqui fica 12 e aqui fica 1. 12 menos 7 vai dar 5, 1 menos 2 não dá, peça emprestada, aqui fica 11, aqui fica 9 e aqui fica 1. 11 menos 2 vai dar 9, 9 a gente desce e 1 a gente desce. Então, ficou 1995 mais 1. 1995 mais 1 dá 1996, foi a primeira edição dessa Feira de Ciências. Agora eu tenho que transformar isso aqui para números romanos. O 1000, como é que eu represento o 1000? O Mzinho. O 900 eu vou ter que colocar o C e o M. Lembra que o C na frente ele está subtraindo 100 do 1000, beleza? 1000 menos 100, dá 900. E o 90, como é que eu consigo escrever o 90? O X menos, ou melhor, subtrai, né, o 100. 100 menos 10, 90. E o 6, eu coloco o V e o Izinho aqui. O 5 mais 1 dá 6. Então, a resposta correta é a letrinha A de aprovados. Exercício número 13, o Brasil conquistou a primeira Copa do Mundo no ano de 1958, na Suécia. Em 2002, foi pentacampeão na Coreia, Japão. As Copas acontecem de 4 em 4 anos, portanto, a linha do tempo representada abaixo, cada ponto corresponde a uma edição deste evento, ou seja, de 4 em 4 anos. Sendo o primeiro ano em 1958, o segundo ponto o ano de 1962 e assim sucessivamente. O ponto que corresponde ao ano em que o Brasil foi pentacampeão está indicado em qual das letras, beleza? Então eu sei que cada um desses risquinhos representa 4 anos à frente. Então aqui é mais 4, aqui é mais 4 e aqui é mais 4 e assim por diante. Vamos ver quantos risquinhos a gente tem daqui até a letra A. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 risquinhos. Então eu sei que daqui até aqui se passaram quantos anos? 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28 anos. Por quê? Porque cada um desses risquinhos representam 4 anos. Então, vamos ver qual é esse ano aqui da letra A? 1962 mais 28, somando isso daqui, vai dar 10, vai 1, 6 mais 2, 8 mais 1, 9, o 9 a gente desce e 1 a gente desce. Então, aqui na letra A, a gente tem um ano de 1990. Mais 4, 1994. Mais 4, 1998. Mais 4, 1998. Mais 4, 2002. É a nossa resposta, letra C de correto, galerinha. 14. Observe a seguinte frase. O rei Fernando Pambambam realizou grandes festivais. Ao se transformar o numeral romano sublinhado em indo-arábico, obtém-se o número natural n. Determine o produto dos algarismos de n. Então, ele quer que a gente transforme esse número em um número indo-arábico, em um número do sistema de numeração decimal. Então, vamos lá. O C representa 100, o M representa 1000. Quando a gente tem uma letrinha menor na frente, a gente subtrai.
1.000 menos 100 vai dar 900. Mas o x é o 10, o c é um 100. Quando a gente tem uma letrinha menor na frente, subtrai 100 menos 10, 90. Mas o izinho é 1, o x é 10, letrinha menor na frente, subtrai 10 menos 1, 9. Somando isso daí, a gente tem o numeral 999. Ele pede para a gente multiplicar. O produto é a mesma coisa que multiplicar os algarismos. Lembra que na multiplicação os fatores fator, fator, produto. Produto representa o resultado da multiplicação. Então, eu vou multiplicar os algarismos do 999. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 8, 72. Resposta, 729. Letra C de correto, galerinha. Questãozinha número 15. Uma sala de aula possui 45 alunos ao todo. Sabe-se que 20 desses alunos são meninos. Então, meninos, nós temos 20 alunos, 20 meninos, dos quais exatamente 5 deles usam óculos. Usam óculos. Então, 5. Beleza? Já entre as meninas, exatamente 7 usam óculos. Meninas. Quantas meninas eu tenho, galera, ao todo? O meu total, 45 menos a quantidade de meninos. Então, 45 menos 20, nós temos 25 meninas. 25 meninas. Dessas 25 meninas, exatamente 7 usam óculos. Com base nessas informações, pode-se dizer que o número de meninas, de alunas que não usam óculos é igual a... Então, aqui é a quantidade que não usa óculos. Bom, para saber a quantidade que não usa óculos, eu pego a quantidade de meninas menos a quantidade de meninas que usam óculos. Então, vai ficar 25 menos 7. 5 menos 7 não dá, peça emprestada, aqui fica 15 e aqui fica 1. 15 menos 7 vai dar 8. 1 a gente desce, a quantidade de meninas que não usam óculos é a letra B de boa, galerinha, 18 alunas. Questãozinha número 16, Maria Fernanda foi a uma lanchonete para fazer um lanche. Chegando lá, quando pegou o cardápio, percebeu que havia algumas informações apagadas, como mostra na figura a seguir, na qual para cada produto é apresentado o seu respectivo valor unitário, beleza? Então a gente tem aqui o panfleto, o nosso cardápio, tem produto suco, refrigerante, misto quente, coxinha, pastel, e a gente tem apenas a informação do suco e da coxinha. Refrigerante, misto quente, pastel, não está aparecendo o valor, beleza? Enquanto esperava para fazer seu pedido, Maria Fernanda verificou que 3 pessoas foram ao caixa para pegar suas contas. A primeira delas consumiu 2 mistos quentes e um suco, gastando um total de R$17. A segunda pessoa consumiu um refrigerante e 2 pastéis, gastando ao todo R$17. Já a terceira consumiu um refrigerante, uma coxinha e um misto quente, gastando R$16. Maria Fernanda então fez o seu lanche tomando um refrigerante e comendo um misto quente e 2 pastéis. Qual o valor pago por Maria Fernanda pelos lanches, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, S de suco, vou chamar R de refrigerante, M de misto quente, C de coxinha e P de pastel. A primeira pessoa pegou, então, aí, galerinha, vamos ver, consumiu 2 mistos, mais um suco e pagou ao todo R$17, tá? Então, eu sei o valor do suco, o suco é R$3. Para descobrir o valor do misto, ó, 2 vezes o valor do misto quente mais o valor do suco, que é R$3, é igual a R$17, tá? Como se fosse uma balança, vou subtrair 3 desse lado e vou subtrair 3 desse lado. O que que eu vou ter? Ó, que 2 misto quentes é igual a 17 menos 3, R$14. Então, o valor de um misto quente, para saber quanto que custa um misto quente, eu vou ter que fazer o valor do misto quente igual a 14 dividido por 2.
14 dividido por 2 é R$7. Então, descobri o valor do misto quente, que é R$7. Estou colocando aqui. Tá. E a segunda pessoa? Segunda pessoa. O que ela fez? A segunda pessoa, ela consumiu um refrigerante e 2 pastéis. Um refri mais 2 pastéis. O refri eu não sei o valor, o pastel também eu não sei o valor, vou guardar essa informação. Terceira pessoa, vou colocar aqui embaixo. Terceira pessoa. A terceira pessoa consumiu um refrigerante, um refri. Vamos lá. Já a terceira consumiu um refrigerante, uma coxinha e um misto quente. Uma coxinha e um misto quente e gastou R$16. O refrigerante eu não sei, vou repetir o Rzinho aqui. Mas uma coxinha eu sei, é R$4. Vou substituir aqui por R$4. E o misto quente eu descobri, né, que é 7. Isso aqui é R$16. R, que é o valor do refrigerante, mais 4 mais 7 vai dar 11, igual a 16. Qual número mais 11 dá 16, galera? 5, né? Então, encontrei o valor do refrigerante, R$5. Então, aqui, ó, refri 5. Agora, eu posso voltar aqui na segunda pessoa. A segunda pessoa, ela consumiu um refrigerante e 2 pastéis e gastou R$17. Só que eu já sei o valor do refrigerante, que é R$5. 5 mais 2 vezes o valor do pastel é igual a 17, tá? Posso subtrair menos 5 desse lado, menos 5 desse. Lembra que é a balança, tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. 5 menos 5, 0, né? Mais 2 vezes o pastel é igual a 17 menos 5, 12. 2 vezes quanto dá 12? Ou 12 dividido por 2 dá 6. Encontrei o valor do pastel. O pastel é 6. Então, qual que vai ser o valor pago pela Maria Fernanda? Ela pegou um refri, mais um misto, mais 2 pastéis. O refri é 5. O misto quente, 7 pila, mais 2 vezes o pastel, que é R$6. Primeiro, a gente vai resolver a multiplicação, né? 2 vezes 6 vai dar 12. Depois, soma geral agora. 5 mais 7, 12. Mais 12, R$24 o valor gasto aí pela Mafê, pela Maria Fernanda. Letra B de boa, galerinha. Exercício número 17, o valor desta expressão é... Galerinha, a primeira coisa que eu faço numa expressão numérica, elimino parênteses, depois colchete, depois chaves. Lembrando que em relação às operações numéricas, a primeira coisa que eu resolvo são as potências, depois multiplicação ou divisão, que é aparecer primeiro, e por último adição ou subtração. Então vamos eliminar esses parênteses aqui. Lembrando que aqui eu tenho uma subtração e uma multiplicação, eu faço primeiro a multiplicação. Tudo que eu não resolver agora, eu repito. Então, 44 menos, ó, vamos resolver essa multiplicação. 4 vezes 6, 24, fecho parênteses, coloco aqui meu sinalzinho de divisão, abro meu parênteses aqui e vou eliminar esse segundo parênteses aí. Tem o sinal de subtração, tem a multiplicação, primeiro eu vou resolver a multiplicação. O 15 menos, eu repito aqui. 5 vezes 2 vai dar 10, fecho parênteses, mais 12, mais 36 dividido por 6. Vamos eliminar esse parênteses aí. 44 menos 24 dá 20. Dividido, ó, vou eliminar esse segundo parênteses. 15 menos 10 vai dar 5. Mais 12 mais 36 divididos por 6. 20 dividido por 5 vai dar 4, mais 12, mais, já dá para fazer essa divisão aqui também. 36 dividido por 6 vai dar 6. Agora é só somar geral, né? 4 mais 6, 10, mais 12, 22. Letra correta, letra E de excelente, galerinha. Exercício número 18. Os símbolos losango, circunferência e triângulo representam algarismos pertencentes ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na adição abaixo de 4 números naturais, cada parcela está escrita no sistema de numeração decimal. Sabendo que figuras iguais representam algarismos iguais e observando a situação acima, podemos afirmar que o resultado da expressão abaixo equivale a... A gente tem que descobrir qual o valor do losango, da circunferência e do triângulo, galera. Só que observa uma coisa, todas essas parcelas são iguais. Repararam isso?
todas as parcelas são iguais. A soma de parcelas iguais é a mesma coisa que a multiplicação. Por exemplo, quanto que é 2 mais 2 mais 2 mais 2? Ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 8, que é a mesmíssima coisa que 2 vezes 4, que é igual a 8. Então, a soma de parcelas iguais, a gente pode substituir pela multiplicação, e aí vai ficar bem fácil. Por quê? Eu tenho losango, circunferência, triângulo, vezes 4 é igual a 728. Quando eu quero descobrir a prova real da multiplicação, para encontrar um dos fatores faltantes, basta eu pegar o meu resultado, 728, e dividir por um dos fatores. Então, basta eu dividir, pegar o 728 e dividir por 4. Aí vai ficar muito fácil. 7 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Sobram 3, desce o 2. 32 dividido por 4 dá 8. 8 vezes 4, 32. Não sobra nada, desce o 8, vai dar por 2. 2 vezes 4, 8 e não deixa restos. Ou seja, esses valorizinhos aqui é o algarismo 1, 8 e 2. Fazendo esta operaçãozinha, não vai errar no final, pelo amor de Deus, que o mais difícil era descobrir o valor do losango, da circunferência e do triângulo. O que a gente resolve primeiro numa expressão numérica? Primeiro a gente vai fazer as potências. Se não tiver, multiplicação ou divisão, que aparecer primeiro. E por último, adição ou subtração. Então, eu vou primeiro multiplicar isso aqui, tá? 8 vezes 2 vai dar 16. 16 mais 1 vai dar 17. Resposta correta, letra B de boa, galerinha! Exercício número 19, a soma dos três números em uma subtração é 1578. O minuendo excede o resto em 532 unidades. A soma dos algarismos do resto é igual a... Bom, galera, lembrando que os termos da subtração são minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Beleza? Eu vou chamar M de minuendo, S de subtraindo e R de resto. Beleza? O que a gente tem aqui? Que a soma desses três termos é igual a 1578. Então, minuendo mais o subtraindo mais o resto é igual a 1578. O minuendo, ele é igual, ele excede o resto em 532 unidades. Então, ele é igual ao resto mais 532 unidades. Que a gente pode dizer também? Na prova real, a gente sabe que quando a gente quer descobrir qual o valor do minuendo, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o subtraindo mais o resto, beleza? Para encontrar o valor do minuendo, a gente faz o subtraindo mais o resto, beleza? Então, substituindo os valores que a gente já tem aqui, ó, o M é a mesma coisa que o resto mais 532, não é? Então, no lugar deste M aqui, eu vou substituir por este valor aqui. Então, no lugar do M, eu vou colocar R mais 532, igual a... O subtraindo, a gente pode colocar aqui, ó, isolar nesta operação aqui. Eu sei que o subtraindo é igual a 1578, aí eu vou passar todos as outras letrinhas para o outro lado com o sinal invertido. Se tá mais, a gente passa para o outro lado menos, vai ficar menos R, e aqui tá mais também, passa menos M. Então, vai ficar, no lugar desse S aqui, eu vou colocar esse valor aqui, tá? 1578 menos o R menos o M. Mas, só que esse M eu já tenho, né? Esse M eu já descobri. O M é esse valor aqui, ó. Então, eu vou colocar no lugar do M esse valor. Menos R menos 532. Mais esse último Rzinho aqui. Mais R. Beleza? Então, este valor todo aqui, ó, ele representava apenas o S. Aí, eu coloquei esse mais R aqui, beleza? Agora, vamos tentar eliminar aí os termos que puderem ser eliminados, certo? Aqui eu tenho menos R e aqui eu tenho mais R. Se eu tenho R$3, gastei R$3, fiquei sem dinheiro. Então, eu posso eliminar esse com esse, beleza? Agora eu vou jogar as letrinhas todas para um lado, os números todos para o outro. Toda vez que trocar de lado, eu troco o sinal da operação inversa. Se é mais, vai para menos. Se é menos, vai para mais.
e assim por diante. Então, aqui está menos R, aí eu passo para o outro lado mais R. Já tinha um R daqui, ficou R mais R igual a números agora. Tenho 1.578 menos 532. 1.578 menos 532. Subtraindo. 8 menos 2, 6. 7 menos 3, 4. 5 menos 5, 0. E 1 a gente repete. Então, ficou 1.046. Este daqui estava mais, passa para o outro lado menos. Menos 532. Então, agora, se eu tenho um R, tem um pirulito, mais um pirulito, eu fico com 2 pirulitos, 2 balas. Então, eu fico com 2 vezes o R aí. É igual a 1.046 menos 532. 6 menos 2 dá 4, 4 menos 3 dá 1. 0 menos 5 não dá, peça emprestada, aqui fica 10, aqui fica 0, 10 menos 5, 5. 514. O valor do R é, galerinha, se eu quero saber 2 vezes quanto dá 514, eu posso fazer 514 dividido por 2, que é a operação inversa da multiplicação. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, vai ficar 514 divididos por 2. Pega o 5 aqui, vai dar 2, 2 vezes 2, 4, subtraindo aqui fica 1, desce 1. Vai dar 5. 5 vezes 2, 10, subtraindo fica 1, desce o 4. Agora vai dar 7. 7 vezes 2, 14, não deixa restos. O meu R aqui, que é minha diferença, 257. A pergunta é, a soma dos algarismos do resto é igual a 2 mais 5 mais 7. 5 mais 7 vai dar 12 mais 2, 14. Resposta correta, letra D de Deus. Vamos para a última questão do nosso simulado. Número 20, o professor Cláudio, sempre atento aos desafios que a ciência nos apresenta, entrou em uma livraria e comprou o livro Matemática Mágica do Raciocínio. O livro custou R$20. Ele pagou com uma nota de R$100, recém-recebida no caixa de um banco. Sem troco, o livreiro foi até a banca de jornal e trocou a nota de 100 por 10 notas de R$10. O professor Cláudio então levou o livro e 8 notas de R$10. Logo que ele saiu da livraria, entrou o jornaleiro dizendo que a nota de R$100 era falsa, a nota de R$100 era falsa. O livreiro então troca a nota falsa por outra verdadeira. Sem o dinheiro do troco, sem o livro e sem a nota que deu ao jornaleiro, qual foi afinal o prejuízo do livreiro? Então a gente tem 3 personagens nessa história aí. A gente tem o professor Cláudio, que estava com uma nota falsa, mas ele não sabia porque ele tinha recém pegado essa nota do banco. A gente tem o livreiro, e a gente tem também o jornaleiro. Beleza? Então, o Cláudio, ele queria um livro de R$20. Ele deu a nota falsa de R$100 para o livreiro. O livreiro não tinha troco, pegou a nota de R$100, foi até o jornaleiro, deu a nota falsa para o jornaleiro de R$100. Em troca, o jornaleiro deu para o livreiro 10 notas de R$10. Beleza? Sendo que dessas 10 notas de R$10, o livreiro passou 8 notas para Cláudio. 8 notas de R$10. Peraí, 8 notas de R$10. Ou seja, o Cláudio ficou com o livro de R$20 mais R$80 em notas de R$10. Como o Cláudio ficou com R$80, o livreiro ficou com quantas notas de R$10? 2 notas. 2 notas representam R$20. Então, o livreiro ficou com R$20. O livreiro feliz ali com os seus R$20 de troco. Do nada entra o jornaleiro dizendo, livreiro, esses R$100 é uma nota falsa. O livreiro se desculpou, ficou sem graça. E o que ele fez? Pagou R$100 pro livreiro, pro jornaleiro, pô, desculpa aí, cara. Então, R$100 verdadeira. Pra não deixar o jornaleiro ficar no prejuízo. Então, o que o livreiro ficou? Com mais R$20, que eram aquelas notas que tinham sobrado do troco de Cláudio, menos R$100 que ele pagou para o jornaleiro
para cobrir a nota falsa, menos o que mais? Menos o valor do livro que Cláudio, teoricamente, pagou de maneira errada ali. Então, menos R$20 do livro. Qual que foi o prejuízo total do livreiro? Bom, ele ficou com R$20 positivo, só que perdeu R$20, que era o valor do livro. No final das contas, 20 menos 20, 0. Então, esse aqui eu posso cortar. O que sobrou de prejuízo para o livreiro? Os R$100 que ele pagou para o jornaleiro. Letra correta, letra E de excelente, galerinha! Mais um simulado vencido para vocês. Espero que vocês tenham ido muito bem. Lembrem-se que vocês têm um superpoder, o poder de voltar no tempo. Vocês podem pausar o vídeo, vocês podem rever uma questão que vocês já haviam assistido. Então, galerinha, não há tempo para dúvidas. Assistam, reassistam esses vídeos até vocês se sentirem realmente seguros para resolver qualquer uma dessas questões do simulado. Muito obrigada e até a próxima, galerinha! Vamos lá, pessoal. Chegamos então aqui ao nosso primeiro simulado. Vamos então à correção deste primeiro simulado. Vamos então à questão de número 21, tá? A primeira questão de língua portuguesa é a questão de número 21, que diz assim: assinale o fato que motivou a atitude expressa em "mas quem cantava chorou". Isso está presente lá no verso 5 do texto 1. Bom, já que ele faz referência ao texto, é fundamental que nós voltemos ao texto para que a gente possa ver o contexto, né? E saber a razão. Veja, o texto começa assim, ó: amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves. Ou seja, bem guardado, né? Amigo é algo que a gente deve guardar de maneira bem guardadinha. Dentro do coração. Assim, ou seja, dessa maneira, falava a canção que na América ouvi. Mas quem cantava essa canção chorou ao ver seu amigo partir. Então veja que aqui ele diz que quem cantava a canção praticou uma ação de chorar. E o que vem depois é uma justificativa, é a razão do porquê alguém chorou. Quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Então o motivo do choro de quem cantava a canção da América era a partida do amigo. Vamos ver se a gente acha a resposta para isso? Então, ó, o que motivou a atitude em quem cantava chorou? A letra A diz que é o reencontro de 2 amigos. Não, né? A letra B diz que é o nascimento de uma amizade. A letra C diz que é uma briga entre os amigos. E a letra D diz que é a partida de um amigo. Aqui é a nossa resposta, né, pessoal? A partida de um amigo, tá? Um amigo ir embora, é que gerou esse choro, né, em quem fazia o uso da canção, em quem cantava a canção da América, tá? Então, letra D de dado, nossa resposta aqui da questão de número 21. Pessoal, a questão de número 22, também referente ao texto 1, tá? Diz assim: na última estrofe da canção da América, o sentimento expresso em relação ao amigo é de... Qual que é o sentimento que está expresso? Vamos então voltar à canção e vamos ver aqui, ó, fazer a análise dessa última estrofe, né? A partir daqui, tá? Até aqui o verbo encontrar. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Então há uma certeza aqui, né, no narrador, de que um dia ele vai ter o prazer de rever, de encontrar novamente com o seu amigo. Então nessa última estrofe da canção da América, o sentimento expresso em relação ao amigo é o de quê? É o de tristeza pela partida dele? Na última estrofe, não. Veja que na questão 21 a gente analisou o porquê alguém chorou. Ali era pela partida, tá? Mas aqui na última estrofe não é tristeza pela partida. A letra B diz que é o desejo de se comunicar com ele, ou a vontade de enfrentá-lo, ou a letra D, o desespero por estar longe dele, ou a letra E, a esperança de reencontrá-lo. Claramente a letra E, é a esperança de reencontrar esse amigo, e é o sentimento alimentado aqui, né? Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai, afirmação, tá? A gente vai se encontrar. Então, isso está expresso, letra E, portanto, na questão de número 22, beleza? Questão de número 23, tá? A questão de número 23, ela já faz referência a um trecho que está expresso na própria questão. Então, não faz necessário que a gente volte ao texto para que a gente possa matá-la, assim, por assim dizer, né? Matar a questão. Vamos então analisar o trecho que já está expresso aqui. Abre aspas e diz assim, ó: amigo é coisa para se guardar
debaixo de 7 chaves, dentro do coração, fecha aspas. Então, amigo, se é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração, quer dizer que o amigo, né, os versos ali indicam o quê? Que o amigo é algo que merece o quê? Claramente, nossa resposta na letra A, né, pessoal? Ele merece proteção e segurança. Porque se ele está guardado debaixo de 7 chaves dentro do coração, é talvez o lugar mais seguro que a gente possa guardar um amigo. É claro que tudo isso é dentro de uma linguagem figurada, conotativa. Ninguém pode, de fato, abrir o peito e guardar um amigo lá dentro, né? Mas significa dizer que a gente vai guardar, cuidar desse amigo, ele vai se sentir seguro, protegido toda vez que nós lembrarmos dele. Por quê? Porque da nossa parte, por ele, existe um sentimento de carinho, um sentimento de cuidado. Bom? Beleza? Letra A, portanto, da questão 23 é a nossa resposta. Questão 24, pessoal, ainda relacionada ao primeiro texto, tá, do nosso simulado. E também traz o fragmento do texto para a própria questão. Questões desse tipo, você não precisa se preocupar em voltar ao texto. Por quê? Porque o fragmento, a parte do texto que nos importa, está expressa dentro da própria questão. Isso faz com que, de alguma maneira, você consiga ganhar um tempo, né? Às vezes o texto está na outra página, você precisa virar, tá? Então, aqui você já ganha um tempo, por quê? Porque o que você precisa analisar para poder resolver a questão já está expresso dentro da própria questão, beleza? Vamos aproveitar isso. Diz assim a questão 24. Na segunda estrofe do texto, há também a presença de um canto, tá? Então veja que ele começa o texto falando sobre o canto, a canção da América, né? E aqui ele vai falar sobre um outro canto. Mas quem ficou no pensamento voou, com seu canto que o outro lembrou. Então aqui ele introduz, tá, um outro canto, com o seu canto que o outro lembrou. E quem voou, no pensamento ficou, com a lembrança que o outro cantou. Então, ó, quem voou, ou seja, quem foi embora, quem partiu, também ficou no pensamento de quem ficou, obviamente, né? Com a lembrança que o outro cantou. Então, toda vez que se canta, se lembra de quem vai. Então, qual que é a função desse canto nessa estrofe, pessoal? A letra A sugere que é distanciar os amigos. Não, né? Se quem canta lembra de quem foi embora, a função é o quê? Enfatizar a diversão entre os amigos? Não há ênfase em diversão e nem se fala sobre diversão nesse texto. A letra C, que é a nossa resposta, diz que é trazer a amizade à memória. Está aqui. Então, quando meu amigo vai e eu canto e nessa canção eu lembro dele, quer dizer que ele está lá fisicamente, mas parte dele está aqui, guardado dentro do meu peito, guardado, né, a 7 chaves, guardado, né, com esse carinho, com essa recordação dentro da minha memória. Letra C, portanto, é a nossa resposta. Pessoal, a questão de número 25. Já a questão 25 está baseada no texto 2, que é o texto sobre a dengue, né? Então você fez a leitura de todo o texto, tá? E aqui a questão 25 ele pede para que nós identifiquemos qual o objetivo principal do texto. Então o texto ele vai abordar várias coisas. Vamos passar aqui rapidamente pelo texto, tá? Ele vai falar, por exemplo, sobre os sintomas de dengue, a forma como se transmite a dengue, tá? O que é a dengue, o agente causador, fala sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, tá? Então ele passa por diversos pontos. Só que, principalmente, esse texto foi escrito com um propósito. E é sempre assim que a gente vai poder perguntar, depois de fazer a leitura de um texto, qual é o propósito. Esse texto foi escrito com qual objetivo? A letra A diz que é informar sobre os cuidados necessários após contrair a dengue e quais medicamentos tomar. Primeiro porque o texto ele afirma que não existem medicamentos específicos, né, para a dengue. O que existem são medicamentos para combater os sintomas da dengue. Então a letra A já está errada. A letra B diz que é para alertar sobre os sintomas da dengue, bem como seus cuidados para evitar a proliferação. Está aqui a nossa resposta, né? A letra B de bola. Por quê, pessoal? O texto gira em torno disso. Ele alerta sobre esses sintomas. Aqui ele vai descrever, né, quais são os sintomas da dengue. Febre alta, mal-estar, dores no corpo, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, manchas avermelhadas. E ele ainda vai falar também a respeito quais são os cuidados para evitar a proliferação, tá? Colocar areia na borda dos pratinhos, manter caixa d'água sempre fechado. Veja que a nossa resposta gira em torno dessas duas listas presentes no texto, tá? Uma é o sintoma que a doença tem e outra são os cuidados para evitar que a doença se prolifere, beleza? B de bola, então, nesse caso é a nossa resposta, pessoal.
A questão 26, ela é uma questão que também tem o texto 2 por referência, o texto que fala sobre a dengue, tá? Porém, ela não é uma questão de interpretação de texto. Ah, professor, então eu não preciso interpretar o texto aqui? Mais ou menos, tá? Por quê? Porque você precisa olhar para o texto e perceber que dentro daquele contexto, qual é o significado desta palavrinha aqui? O que significa dizer assintomática? Assintomática vem de sintoma. Uma pessoa que é assintomática quer dizer que ela não possui sintomas, tudo bem? O prefixo a, em língua portuguesa, ele significa muitas vezes negação. Por exemplo, algo que não é normal, nós chamamos de anormal. Concorda? Algo que não é moral, nós chamamos de amoral. Algo que não tem sintoma, nós chamamos de assintomático, beleza? Então, ó, a questão diz assim: a dengue pode desenvolver-se de maneira assintomática. A palavra destacada, assintomática, significa que a dengue é o quê? A letra A diz que ela está presente em todos os indivíduos, né? A letra B diz que ela pode causar diversos sintomas. Ou a letra C diz que ela pode aparecer sem apresentar sintomas. Sem apresentar sintomas, o texto afirma isso, tá? Porque exatamente pelo fato de ela ser assintomática, ela não necessariamente apresentar sintomas, tudo bem? Letra C, portanto, é a nossa resposta da questão de número 26. Pessoal, a questão de número 27, ela pede para que a gente analise, né, sobre o texto 2, para que a gente analise o que está sendo dito e que nós marquemos se essas afirmações são verdadeiras ou se são falsas, tá? Nós vamos fazer isso juntos aqui, tendo por base o texto 2, tá? É claro que neste momento aqui, você já fez a questão, já fez o simulado, já fez o texto 2, eu não preciso reler o texto com vocês, vamos direto então à questão. Vamos lá. A primeira afirmação diz que usar repelentes é uma forma preventiva contra a dengue. Sim, o texto afirma isso, tá? Uma das formas que nós temos de repelir a dengue é com o uso dos chamados repelentes. Então, essa primeira afirmação aqui ela é verdadeira. Olha só que interessante. Questões deste tipo, assim, de marcar verdadeiro ou falso, você tem que saber jogar com as alternativas, tá, pessoal? Então, se você tem certeza, por exemplo, que a primeira afirmação é verdadeira, você olha para as alternativas e já riscou, por exemplo, a letra B e já riscou, por exemplo, a letra D. Porque as letras B e D afirmam que a primeira afirmação é falsa. E a gente sabe que é verdadeira, então você já riscou essas duas, tudo bem? Vamos à segunda. A dengue se transmite entre pessoas por fluidos corporais. Então são fluidos corporais, gotículas de saliva, tá? Seria isso? Transfusão de sangue, um sangue que passa para o outro? Seria essa forma que a gente adquire dengue? Claro que não. O texto deixa bem claro que existe um mosquito responsável pela proliferação desse vírus, né? O famoso Aedes aegypti, tá? É o nome do mosquito que faz a proliferação, né? Contaminando uma pessoa que tem dengue e picando uma outra pessoa saudável que vai passar a adquirir esse vírus também, tudo bem? Então, a dengue se transmite entre pessoas por fluidos, isso é falso. Então, veja que na letra A eu tenho verdadeiro, verdadeiro, já risquei. Na letra E eu tenho verdadeiro e verdadeiro, já risquei também. Só me resta como gabarito a letra C, tá? Que é o nosso gabarito, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui, ó, melhor. F, verdadeiro e falso. Vamos confirmar, tá? O terceiro item diz que os sintomas da dengue são sempre graves e, sem dúvida, levam à morte. Ora, o que está se afirmando aqui? Que todo mundo que pega dengue vai morrer. Isso não é uma verdade. Nem é uma verdade de acordo com o texto, nem é uma verdade de acordo com a vida. Você provavelmente pode já ter tido dengue, você pode ser filho de alguém que já teve dengue, seu pai, sua mãe, seus avós, irmãos, primos. Você certamente conhece alguém que já teve dengue e está aí vivinho, bem. Por quê? Porque não necessariamente pegar a dengue significa dizer que a pessoa vai morrer. Então essa é uma afirmação falsa, tá? O que vai me confirmar aqui, ó, verdadeiro, falso e falso, tá? Vamos continuar. A presença de febre alta e dores no corpo são alguns sintomas da dengue? Isso está expresso no texto, né? Aqui fala que, por exemplo, um dos sintomas, ó, febre alta, tá? E dores no corpo. Isso está expresso no texto, são um dos sintomas da dengue, pessoal. Então, ó, verdadeiro, falso, falso e aqui verdadeiro, beleza? A última afirmação tem que ser falsa. Os sintomas aparecem imediatamente após a picada do mosquito contaminado? Não, o texto também deixa claro que os sintomas normalmente começam a se manifestar entre 5 e 6 dias após a picada, tá? Então não quer dizer que você sofreu uma picada do
Aedes aegypti, que no mesmo momento você vai começar a sentir calafrios e dores. Não. Leva de 5 a 6 dias para que esses sintomas comecem a aparecer. Se aparecer, né? Muita gente tem dengue e nem fica sabendo porque não manifesta os sintomas. Beleza? Letra C, portanto, nossa questão de número 27. Beleza, pessoal? Pessoal, a questão de número 28, tá? Ela tem essa charge aí acima como uma base, né? Mas ela é uma questão puramente gramatical, beleza? Vamos então à leitura da charge. Volta das férias. Aí o mosquito da dengue olhando, né, para os seus pneus ali, onde que ele fazem de casa, onde ele deposita os seus óvulos, tá? E ele fala assim, ó, nada como a casa da gente, como se ele se sentisse no lar ali, né? Tá naquele lugar ali contaminado, em que ele com água parada, que ele pode depositar os seus óvulos e tudo mais, beleza? Bom, a questão 28 é uma questão gramatical que fala sobre acentuação gráfica. Pede para que a gente assinale a opção em que todas as palavras foram acentuadas pela mesma razão que a palavra férias. Ora, vamos lembrar. A palavra férias é um exemplo de palavra que é paroxítona, porque ela só tem 2 sílabas, né? Aliás, ela é uma palavra paroxítona e é somente acentuada pelo fato de terminar em ditongo, tá? Ditongo terminado com S, nesse caso, não tem problema, beleza? Bom, onde que eu acho uma outra palavra ou outras palavras na mesma alternativa que também sejam palavras paroxítonas, tá, pessoal? A letra A nós temos a palavra até. Até é uma palavra acentuada por ser oxítona. Oxítonas terminadas em S são acentuadas. Então a letra A já não é a resposta. Na letra B nós temos a palavra acúmulo. Acúmulo é um exemplo de palavra proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então já não é a resposta. Na letra C nós temos a palavra análise, que também é uma palavra proparoxítona, então também já não é a resposta. Na letra D nós temos áreas, que é uma palavra paroxítona terminada em ditongo, água, que também é paroxítona terminada em ditongo, e temos vírus. Embora não seja terminada em ditongo, também é um exemplo de palavra paroxítona acentuada. Então, aqui a nossa resposta, questão de número 28, D de dado vai ser o nosso gabarito, tá? Na letra E, vômitos, proparoxítona, diagnósticos, também proparoxítonas e também exemplo de palavra oxítona, tá? Então, todas as palavras são acentuadas da mesma maneira que a palavra férias, por ser proparoxítona, na letra D de dado, beleza? Pessoal, questão de número 29, tá? Ela também tem base em um texto, tá? Essa charge que está acima dela, mas ela também é uma questão gramatical, ou seja, não é uma questão que o texto torne-se imprescindível, né? É mais uma forma que nós temos de cobrar uma questão contextualizada, beleza? Vamos então fazer a leitura do texto. Mas e a dengue? Veja que uma mulher fala para talvez seu esposo, né, para um conhecido, enfim. A mulher diz assim, ó, não estamos esquecendo de nada, querido. Provavelmente seu esposo, né, pelo grau de intimidade. Não estamos esquecendo de nada, querido. E ele responde, ambos usando máscaras, né, que se tornou uma característica. As pessoas na época que se protegiam, tentavam se proteger da coronavírus, ou do coronavírus, né, do vírus, as pessoas usavam máscaras, né, talvez um dos principais meios de cuidado para não adquirir a doença, tá? Mas do coronavírus. E aí ele diz assim, ó, já passamos o álcool gel e estamos usando máscaras. Agora estamos protegidos contra o coronavírus. A pergunta é, né, mas e a dengue? Veja que perto deles tem água parada aqui no vaso de planta, tem água parada aqui, ó, no pneu, tá? Então a pergunta é essa. Bom, veja que a questão de número 29 é uma questão gramatical, ela não vai fazer referência necessariamente ao texto, tá? Mas ela diz assim, ó, marque a alternativa correta. Observe o primeiro quadrinho nas palavras estamos, esquecendo e querido. O que é que há nessas palavras? A letra A diz que há dígrafo na primeira, na palavra estamos, mas não há nas duas últimas. Na palavra estamos, não há emprego de hífen, tá? De dígrafo, pessoal, perdão. E diz que não há nas duas últimas. Pelo contrário, não há na primeira, em estamos, mas há dígrafo QU e N na palavra esquecendo, e QU também é dígrafo na palavra querido. Então, houve uma inversão aqui da letra A, tá? Na letra B, diz que há dígrafo nas duas primeiras. Veja que não, porque em estamos não há emprego de dígrafo, tudo bem? Na letra C diz que não há dígrafo na primeira. Foi o que nós vimos. Na palavra estamos não há dígrafo, tá? Mas sim nas duas últimas. E esquecendo a dígrafo em querido também. Então tá aqui a nossa resposta, a letra C, portanto, nosso gabarito. Beleza?
Pessoal, a questão de número 30, tá? Diz assim, ó, no segundo quadrinho, há 4 palavras acentuadas graficamente. Então, isso já é uma afirmação. Diz que tem, né? Ele não pergunta se tem ou não, ele afirma, a questão afirma, tá? Identifique-as, ou seja, a gente vai lá no texto ver quais são essas palavras, classificá-las, respectivamente, ou seja, na ordem que elas aparecem, tá? Quanto à posição da sílaba tônica. O que que a gente vai fazer, então? A gente vai dizer se elas são acentuadas por serem palavras monossílabas, oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, beleza? Basicamente é isso. Então vamos lá no texto, beleza? Tá aqui no segundo quadrinho. Já passamos o álcool, então a primeira palavra é álcool, e estamos usando máscaras. Temos a palavra máscaras. Agora estamos protegidos contra o coronavírus, tá? Ah, tem a palavra já antes, tá? Então, ó, vou escrever aqui. Deixa eu escrever aqui na questão. Ó, então, primeira palavra é a palavra já. Segunda palavra é a palavra álcool. Tá? Já, álcool. Terceira palavra é a palavra máscaras. Vou colocar aqui. Máscaras. Terceira palavra, máscaras. E a quarta palavra, aqui, ó, coronavírus, tá? Então, vou colocar aqui, quarta palavra, o nome do vírus, né? Coronavírus. Beleza? Ou seja, qual que é o nosso desafio agora para que a gente possa acertar a questão, pessoal? Basta apenas que nós olhemos para a regra, né? Tipo, na ordem que aparece e ver por que elas foram acentuadas. A palavra já é uma palavra de uma sílaba só. E aí a gente acentua as palavras de uma sílaba só, que são chamadas de monossilábicas. Nós acentuamos os monossílabos tônicos terminados em A. Então, a primeira palavra acentuada é pela regra dos monossílabos tônicos. Com base nisso, vê se eu já não posso riscar a letra B, já não posso riscar a letra C. Professor, mas não é monossílaba, mas aqui diz que é uma monossílaba átona. Monossílabos átonos sequer são acentuados. E posso riscar a letra D, que aqui afirma que é uma paroxítona, tá? Então veja que o meu gabarito ou será a letra A ou será a letra E. Depois nós temos a palavra álcool. Álcool é uma palavra de 3 sílabas, tá, pessoal? Álcool. E por que álcool é acentuado? Porque trata-se de uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, ó, eu já risquei aqui, tá? E já confirmei meu gabarito como sendo letra E. Máscaras também é uma palavra proparoxítona. E, por fim, coronavírus é uma palavra paroxítona, o que confirma, o que ratifica meu gabarito como sendo letra E. Beleza? Questão de número 31, pessoal, uma questão que vai trabalhar a respeito dos aspectos da fonologia, tá? Fala assim, ó, observe o trecho abaixo. Em casos graves, a internação pode ser necessária para evitar complicações. Veja que o que está em destaque aqui é a palavra complicações. E pede para que nós vemos, né, identifiquemos o que há nesta palavra, o que ocorre nesta palavra. A letra A diz que na palavra complicações ocorre um caso de dígrafo vocálico e de um encontro consonantal. Vamos ver se isso é verdade? Na palavra complicações, nós temos a sequência OM na mesma sílaba, né? Esse com aqui, ele tem o mesmo som de com tio. Com e com é o mesmo som. O que nos mostra que esse O e esse M aqui, ó, é um exemplo de dígrafo vocálico, tá? Isso é um exemplo de dígrafo vocálico, isso tá certo. Além disso, nós temos o P e o L, também duas consoantes em que ambas são pronunciadas. Isso é um encontro consonantal, isso é um encontro de consoantes, já que as duas são pronunciadas. Então veja, nós já achamos o nosso gabarito. A letra A diz que nós temos um dígrafo vocálico e encontro consonantal. É a nossa resposta correta. Beleza? Letra A, portanto, nosso gabarito aqui, pessoal. A questão de número 32, ela pede para que a gente marque a alternativa que possui um dígrafo que não pode ser separado, tá? Existem alguns dígrafos em português que são separáveis. Quais sejam? RR, tá? Sempre que você vai separar as sílabas, o R fica de um lado e o outro R em outro lado, em outra sílaba. SS é um dígrafo separável, tá? SC, XC, beleza? São dígrafos que se separam na hora de uma separação silábica. Agora, dentre essas opções, qual é a que tem um dígrafo que não é separável? A palavra mosquito. E nós temos o encontro QU
QU é um exemplo de dígrafo nessa palavra, tá? Mas é um exemplo de dígrafo inseparável. A gente não faz a separação do QU, nem nenhuma separação silábica, tá? Então, letra C vai ser a nossa resposta aqui. Vamos lá, pessoal. Questão de número 33. Fala assim, ó. Sabe-se que o H é uma letra diferente das demais, né? O H tem uma particularidadezinha pelo fato de ele não ter som, pois não corresponde a um fonema, tá? O fato dele não ter som é o que faz com que ele não corresponda a um fonema. Em certos casos, porém, associado a uma consoante, ou seja, quando ele vem junto de uma outra consoante, ele constitui um dígrafo. LH, CH, NH, tá? Sempre que o H junta-se ao N, ao C e ao L, LH, NH e CH, ele vai formar um dígrafo. Duas letras e um único som, beleza? Assinale a opção em que todas as palavras apresentam dígrafos com a letra H. Então vamos analisar. A letra A nós temos a palavra trabalhava, LH formando um dígrafo, tá? Depois nós temos a palavra chegava, CH formando um dígrafo. Porém, na última palavra nós temos horário. Veja que o H ele não se junta a uma outra consoante para formar um dígrafo, tá? Nesse caso, se eu tirasse o H, eu continuaria lendo o horário do mesmo jeito, beleza? Porque neste caso o H não tem som, tá? Ele não forma dígrafo neste caso. Na letra B nós temos a palavra horas, a palavra via e a palavra chuva. Dessas três palavras, só a palavra chuva, tá? Em que o H junta-se a consoante ao fonema C, ele vai formar um dígrafo. Na letra C, manhã, NH é um exemplo de dígrafo, melhoravam, LH é um exemplo de dígrafo e homenagem não é exemplo de dígrafo, porque o H ele está sozinho, não ligado a uma consoante formando dígrafo. A letra D nós temos a palavra trabalho, LH, chapeleira, CH e banho, NH. Aqui sim, por ser o nosso gabarito, inclusive, tá? Todas as palavras foram formadas por um H que junto a uma consoante formam dígrafos consonantais, beleza? Na letra E nós temos a palavra homens e hotel. São exemplos de palavras em que o H não forma dígrafo também, tá? Gabarito, portanto, letra D, pessoal. Questão de número 34, tá? Fala assim, ó. As palavras goleiro, água, história e viúva apresentam respectivamente, ou seja, na ordem que aparece, apresentam o quê? Primeiro vamos analisar uma a uma delas, tá? A palavra goleiro, ó. Goleiro, tá? Veja que eu tenho 3 sílabas, consequentemente eu tenho 3 vogais, sendo que na segunda sílaba eu tenho 2 aparentes vogais. Quando isso acontece, eu sei que uma é a vogal e outra é a semivogal, tá? Esse é aqui, ó, é mais fortemente pronunciado do que o I, então é a vogal. E o I, que é fracamente pronunciado em relação ao E, então eu vou chamar de semivogal. Quando eu tenho a vogal para semivogal, quer dizer que eu vou do mais forte para o mais fraco. Logo, o meu ditongo aqui é um exemplo de ditongo decrescente. Com base nisso, eu já posso riscar a letra C, posso riscar a letra D, tá? O gabarito ou será a letra A, ou será a letra B, ou será a letra E. Tudo bem? Vou apagar aqui a palavra goleiro. Vamos analisar a seguinte. Agora nós temos a palavra água. Água. 2 sílabas, consequentemente 2 vogais. Sendo que na segunda sílaba eu tenho 2 aparentes vogais aqui. Só que, qual das duas é mais fortemente pronunciada? O U ou A? O A. Então, a que é mais fortemente pronunciada é a vogal. A outra é uma quase vogal, que é o que significa semi, né? Semi significa quase, é uma quase vogal. Então, eu estou indo do mais fraco para o mais forte. Logo, o meu ditongo está crescendo nesse caso, tá? Aqui, então, eu já risquei a letra A. Por quê? Porque a segunda palavra afirma que é um ditongo decrescente. Veja que, então, meu gabarito ou será a letra B ou será a letra E, tá? Vou apagar a palavra água e vamos analisar a palavra história. História, tá? História. O I é mais fraco, né? A pronúncia. Eu não falo story, eu falo... se eu falasse story, se falasse estourar, veja que irá é a pronúncia mais forte, é o que parece mais com o original. Então, o I é a semivogal e o A é a vogal. Então, eu estou indo do mais fraco para o mais forte. Isso é um exemplo de ditongo crescente. Veja que o gabarito pode ser a letra B, mas não pode mais ser a letra E. Então, veja que eu já achei meu gabarito como B de bola. A última palavra, que é viúva, vou fazer aqui embaixo. Ó, viúva.
Eu tenho duas vogais, mas cada uma em uma sílaba diferente. Esse é o conceito de hiato, o que me confirma, portanto, que a letra B é a nossa resposta da questão de número 34, pessoal. 34 é a nossa resposta. Letra B de bola é a nossa resposta da 34. Questão de número 35, pessoal. Em qual das alternativas abaixo, ambas as palavras apresentam 8 letras e 6 fonemas, tá? 8 letras e 6 fonemas. Lembrando, pessoal, que a quantidade de fonemas é sempre igual à quantidade de letra menos a quantidade de dígrafos, né? Então, veja. Na letra A, nós temos a palavra mexicano. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, tá? Nós temos 8 letras. Quantos dígrafos nós temos em mexicano? Nenhum. Então, 8 menos 0 é 8, né? Então, ele diz que ele quer a palavra que tem 8 letras e 6 fonemas. Já não pode ser a letra A. Já risquei a letra A. Depois, nós temos a palavra aquarela. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. Quantos dígrafos eu tenho na palavra aquarela? Nenhum. Professor, mas o Q1 não é dígrafo? É dígrafo às vezes. E mesmo assim, quando são seguidos de E ou de I. Às vezes vai ser dígrafo e outras vezes não. Agora, seguido de A ou de O, nunca será dígrafo, tá? Então, a letra B também eu já risquei. Depois, nós temos a palavra assessor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, então, deixa eu contar de novo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. Quantos dígrafos eu tenho na palavra assessor? 2 SS. Um dígrafo, 2. Então, eu tenho 8 menos 2. Eu tenho fonema igual a 6. Então, veja que eu tenho 8 letras e 6 fonemas. Opa, pode ser a letra C. Depois vamos ver a palavra guitarra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 letras. Tenho dígrafo na palavra guitarra? Tenho GU e tenho RR. 8 menos 2. Então, eu tenho 8 letras e 2 dígrafos. Eu tenho o número de fonemas igual a 6. Achei minha resposta. Letra C, portanto, é o nosso gabarito aqui. Beleza? Vamos lá, pessoal. Questão de número 36, novamente, vai falar a respeito da quantidade de fonemas, né, que uma palavra pode ter. Lembrando sempre que o número de fonemas é sempre igual ao número de letra menos o número de dígrafo, tá? Tenham sempre isso em mente. Vamos ver, por exemplo, a palavra anjinho. Então, a palavra anjinho, deixa eu escrevê-la aqui, ó. Anjinho, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 letras. Quantos dígrafos na palavra anjinho? A N tem som de an, é um dígrafo, e NH, né, que tem som de N com tio, é o outro dígrafo. 7 menos 2 é igual a 5 fonemas. Então, veja que de maneira respectiva, a letra A diz que eu tenho na palavra anjinho 3, eu já risquei. A letra B pode ser, porque diz que tem 5, a letra C diz que eu tenho 6, a letra D diz que tem 3 e a letra E diz que tem 7. Não. Então, nosso gabarito obrigatoriamente é a letra B, 5. Quer confirmar? Na palavra cachorrinho eu vou ter que ter 8 fonemas. Quer ver? Então, deixa eu apagar aqui, ó. Vou apagar e vou confirmar aqui o porquê que na palavra cachorrinho eu vou ter 8 fonemas. Ó, cachorrinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho um número de fonemas que eu não sei, é igual a L menos D. Não sei o número de fonemas, mas sei o número de letras. Qual é o número de letras? 11. Quantos dígrafos eu tenho? CH, RR e NH. Tenho 3 dígrafos, então é 11 menos 3. Qual é o número de fonemas? Igual a 8. Beleza? É o que ele afirma aqui. O que nos confirma, tá, pessoal? Que a letra B vai ser, portanto, nosso gabarito, nossa resposta. Pessoal, questão de número 37. Essa é uma questão puramente de interpretação, tá? E aí faz, se necessário, a gente fazer a leitura do texto. Então, o meu diário. Pai é um negócio complicado. O meu, o do Toninho, do Mauro, do Joca, do Zé Luiz e do Beto são mais ou menos. O meu deixa jogar na rua, mas nada de chegar perto da avenida. O Toninho está terminantemente proibido de ir ao bar do seu Porfírio. O do Beto é bem brabo, só que nunca está em casa. Por isso, o Beto é um mal folgado e faz o que quer. Também, quando o pai chega, me choa a brincadeira. O do Joca é que nem o meu. O do Zé Luiz deixa, mas é obrigatório voltar às 6 em ponto. E o do Mauro, às vezes, deixa tudo.
outras da bronca, que Deus me livre. Tudo Natal língua estrangeira que ele inventou, tá? Então veja que isso aí é uma crônica, né, pessoal? E vamos fazer a interpretação desse texto aí, o meu diário, tá? De acordo com a leitura e interpretação do texto Meu Diário, é correto afirmar que este texto tem como objetivo, ou seja, para que esse texto foi escrito? Sempre quando você olhar e você vir uma questão que pede o principal objetivo, o objetivo de um texto, você tem que sempre se fazer a pergunta para que esse texto foi escrito. Ele foi escrito para criticar todos os pais apresentados? Não. Para instruir o leitor, o texto traz uma instrução para o leitor sobre o modo de tratar os pais? Também não. Ele conta sobre a necessidade de entender como os pais são e o que eles fazem? Também não faz isso, tá? A letra D diz que é informar uma história fantasiosa sobre o cotidiano dos pais e suas relações familiares. As relações não são com os familiares, são com os filhos, tá? E não necessariamente é uma história fantasiosa, pode ser uma história que aconteceu, né? Ou que faz parte aí da vida de alguém. A letra E, portanto, é a nossa resposta. Diz que o texto, né, tem como objetivo o quê? Mostrar as características paternas e como os pais agem com seus filhos, né? Ali ele vai dizer cada particularidade de cada pai em relação ao modo de agir com os seus filhos. Letra E, a nossa resposta, tá? Pessoal, questão de número 38, diz assim, ó, na oração, o Beto é o maior folgado. O que significa a expressão folgado? A letra A diz que o Beto usa roupas largas. Até seria, né, se a palavra folgado ela não tivesse sido empregada no sentido conotativo, tá? No sentido figurado, pessoal. Quando fala que o Beto é um mal folgado, quer dizer que o fato do pai dele ser muito ausente, não estar presente, não controlá-lo, tá? Faz com que ele seja o quê? O mais largado, digamos assim, tá? Então a letra A diz que ele usa roupas largas. Não, isso aqui é uma tentativa de confundir com o fato de que as roupas podem vestir largas se elas tiverem numerações maiores do que as que a gente usa, né? De fato. A letra B diz que Beto gosta de lugares amplos. Não, o texto não nos dá margem para pensar nisso. A letra C diz que Beto tem menos restrições. Sim, e é exatamente por ele ter menos restrições, pelo fato de o pai ser ausente, não ser tão presente como os outros, é que ele folga com isso, ou seja, que ele fica com essa liberdade, ele é folgado no sentido de ser mais livre do que os outros, tá? Letra C, portanto, é a nossa resposta. Pessoal, a questão 39, ela vai falar sobre o chamado foco narrativo, né? Que tipo de narrador nós temos ali no texto 3, tá? Então, bom, vamos lá no texto 3 novamente. Ó, pai é um negócio complicado. O meu. Veja que esse termo meu aqui já identifica que quem está contando a história faz parte da própria história, é um dos personagens, tá? Isso já é suficiente para que a gente entenda que nós temos um narrador personagem e ele emprega inclusive um pronome em primeira pessoa porque ele faz referência a si próprio como sendo o narrador personagem, né? Então nós temos um narrador personagem em primeira pessoa. B de bola aqui é a nossa resposta, pessoal. E por fim a questão de número 40, tá? Que é uma questão também sobre contexto do emprego das palavras. Diz assim, ó, no período também quando o pai chega, michou a brincadeira. Esse termo michou pode ser corretamente substituído, sem prejuízo de sentido, por qual outra palavra? Quando o pai chega, ele mistura a brincadeira, ele começa a brincadeira, ele consolida, ou seja, aquela brincadeira que estava no início, ela é fundamentada, ela é confirmada, tipo, ela é implementada de fato, ou ele encerra, ou ele fortalece a brincadeira. Veja que quando se diz que o pai chega, micha a brincadeira, quer dizer que a brincadeira acaba, né? Todos têm que ir para suas casas, por exemplo. Então, michou, empregado aí no sentido de encerrou, dedidado vai ser o nosso gabarito. Beleza?